Bom dia, adolescentes, geração eleita, paz do Senhor. Meu nome é Eduardo e hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição que nós estamos iniciando nesse trimestre, Jesus e o Reino de Deus, faixa etária dos 15 aos 17 anos. Sou professor dos adolescentes ali na Igreja Sede no Vianello. E para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, embora nessa distância, mas unidos num só sentimento, num só propósito. Antes de nós começarmos esta aula, vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos conduza neste momento. Pai soberano, Deus de todo poder e toda glória, te louvamos, ó Pai celestial, por estarmos aqui falando da tua palavra. Abra-nos a mente, capacita-nos, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra e que por intermédio das nossas vidas o teu nome seja glorificado. Visita-nos poderosamente, é o que pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Galerinha, é o seguinte, vamos falar então sobre essa lição, Jesus e o Reino de Deus. Antes de nós começarmos falando sobre a nossa primeira lição, eu acho interessante nós termos uma ideia do macro aqui, né? Então, a lição ela pode ser dividida da seguinte forma. As três primeiras lições elas vão tratar especificamente sobre Jesus, né? A natureza de Jesus, o caráter de Jesus, os locais onde Jesus percorreu, que hoje, especificamente, Jerusalém e Galileia, no que eu vou passar para vocês. As lições 4 e 5 tratarão sobre pregação e o ministério de Jesus. As lições 6, 7 e 8 sobre a crucificação, ressurreição e um convite de salvação. As lições 9, 10 e 11 tratarão sobre o reino de Deus e, por fim, as lições 12 e 13, um chamado para ser discípulo e um chamado para evangelizar. Praticamente é isso que nós vamos aprender ao longo desse trimestre. Glórias a Deus por isso, e se Cristo não vier buscar a sua igreja. Gente, olha só, a primeira lição então tem por título Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. O textuário se encontra no livro, no Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo aqui, gente, ele trata sobre a humanidade de Cristo, tá? Então, ou seja, embora o verbo que era Deus, ele também assume uma natureza humana, sem contudo deixar de ser Deus. Então, essa natureza humana de Jesus Cristo, a humanidade de Cristo Jesus, ela vai ser estudada mais à frente. Né? Já dou um spoiler aqui para vocês que isso vai ser objeto de estudo. A leitura bíblica em classe, Evangelho segundo escreveu São João, em dois capítulos distintos. Capítulo 2, que vai tratar sobre Jerusalém, e capítulo 7, que vai tratar sobre Galileia. Tá bom? Começando então, capítulo 2, diz-nos assim na leitura bíblica em classe. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos quais vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: E o zelo da tua casa me devorará. Gente, aqui, antes de nós prosseguirmos, vamos fazer uma pausa aqui, né, para a gente entender esse capítulo 2 do Evangelho que segundo escreveu São João. Essa passagem, então, trata de um evento importante, de uma festa importante entre os judeus, onde eles celebravam a Páscoa, que nós entendemos lá no Antigo Testamento, que é a libertação do povo de Israel do Egito, e por ocasião de que os primogênitos morreram, né, que o espírito da morte passou, ceifou a vida dos primogênitos, e o povo israelita, então, foi liberto, né, mediante a ação soberana do nosso Deus.
E nesse evento, então, Jesus ele sobe para Jerusalém, como diz aqui, e quando ele sobe para Jerusalém, quando ele vai para o templo, nós vemos aqui que ele tem uma infeliz surpresa, né? Porque ele encontra no templo um verdadeiro lugar de vendas, né? Vendendo os bois, os cambiadores, as ovelhas, e isso entristece ao Senhor Jesus, né? Então a gente pensa naquela passagem do salmista quando ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o próprio Senhor Jesus já subindo com toda a alegria para o templo em Jerusalém, e quando ele chega e se depara com aquela verdadeira bagunça, ele se entristece, né? Ele fica muito bravo, fica chateado com o que vê, e então ele faz aquela purificação. Só uma observação aqui para destacar para vocês que quando fala e tendo feito um azorrague de cordéis é a mesma coisa que um chicote de cordas, né? Ele faz um chicote e com esse chicote ele expulsa esses vendedores, tira do templo esses animais, porque o grande era o zelo que Deus tinha pelas coisas do seu pai, né? Então, esse cordel que fala seria esse chicote. Na NAA, que é a nova tradução, versão da Almeida atualizada, diz: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Essa é a situação que o Senhor Jesus encontra indo para Jerusalém. Tá? Então, aqui, galerinha, um detalhe, né? Quando Jesus ele sobe para o templo, ele fica bravo, ele purifica, expulsa todo mundo, com chicote de cordas, ele tira todo mundo à força, digamos assim. Porque revela o zelo do Senhor Jesus pelas coisas do Pai, pelas coisas do seu Pai, porque ele estava na condição de filho aqui na terra. E eu quero trazer à memória de vocês a importância de tratarmos as coisas do Senhor com zelo. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no ensaio, quando nós estamos na escola bíblica dominical, evangelizando, fazendo qualquer obra para a igreja, para o Senhor, para o ministério do Senhor Jesus, nós devemos fazer as coisas com zelo, né, com respeito, porque o Senhor se agrada disso, ao contrário daqueles que não tratam as coisas do Senhor com zelo, com respeito. Fica aqui para a nossa meditação o que ele fez, né, com esse chicote de cordas, expulsou todos do templo, com ovelhas e bois, né? Então, devemos entender que Jesus ele era zeloso, ele é zeloso e ele requer de cada um de nós zelo e respeito com as coisas santas do Senhor. Então, quer que esteja na igreja, no ensaio, né, na escola dominical, onde você estiver tratando as coisas de Deus, faça com zelo, mantenha o respeito com as coisas do Senhor, que ele se agrada disso. Eu digo isso, gente, por quê? Porque tem muita gente que faz as coisas de qualquer maneira, faz na brincadeira, achando que não precisa levar com tanta seriedade, quando na verdade precisamos sim, né? E isso entristece o coração de Deus quando agimos dessa forma, né? Desprezando as coisas de Deus. Ah, ninguém tá vendo. Ah, é para a igreja mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Não faça isso, né? Nós estamos aprendendo aqui que Deus é um Deus zeloso. E nós sabemos que Jesus virá buscar um povo zeloso e de boas obras. Então não é de qualquer maneira que nós vamos subir para o céu, sempre zelando pelas coisas do Senhor. No capítulo 7, então, ele vai falar sobre a Galileia, né? E é um evento também, se dá dentro de um contexto de um evento importante que é a festa dos tabernáculos, capítulo 7, na leitura bíblica em classe, versículo 1 em diante. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque eu dele testifico que as suas obras são más.
Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Bom, então aqui a festa dos tabernáculos também o povo judeu celebravam no sentido de trazer à memória as festas, né, do tempo das colheitas. Então depois das colheitas eles celebravam as festas, a festa do tabernáculo. Então é nesse contexto que nós estudamos aqui essa lição. Bom, e faz toda a diferença nós entendermos esse contexto histórico, porque primeiro Jerusalém era o centro da adoração. Jerusalém era o local que abrigava o templo, né, onde Jesus subiu, e nós vamos ver que isso é importante, porque o povo judeu tinha um cuidado muito grande com o templo. Então, o templo, na verdade, era a cidade central para o ministério de Cristo, que inclusive foi a cidade que condenou o Senhor Jesus. Então, já diferente de Jerusalém, Galiléia já era uma cidade de pouca influência, sem nenhum prestígio econômico, né? Então, era uma cidade que andava em trevas, né? Então, e foi lá onde Jesus inicia o seu ministério, como nós vamos ver mais adiante. Então, nessa lição, nós faremos uma reflexão a respeito desses dois lugares onde Jesus passou grande parte do seu ministério, Jerusalém e Galiléia. E além disso, nós vamos ver como e que de forma Jesus impactou as pessoas que viviam nessas duas cidades. Mas eu quero aqui só fazer uma observação e trazer uma informação que entre a cidade, entre Galiléia e entre Jerusalém tinha Samaria, né? Então, para aproveitar aqui para nós lermos, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, e o versículo 3 diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, era necessário passar pela região de Samaria. Então, o que acontece? Por que a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria? Porque existia outra rota, existia outro caminho para que Jesus pudesse se deslocar de um lugar para o outro? Sim. Mas aqui é importante destacar que os samaritanos eles eram um povo discriminado, era um povo excluído do relacionamento entre os judeus por questões históricas. Mas fato é que eles eram discriminados, eles eram deixados de lado. Mas então Jesus, quando ele fala que era necessário passar por Samaria, não é porque não tinha outro meio, porque não tinha uma outra rota. Tinha. E o que nós aprendemos aqui é o seguinte, que havia uma necessidade em Samaria. E Jesus, quando ele vem, e quando nós estamos falando dos caminhos que Jesus percorreu, ele veio para uma missão, ele veio para uma finalidade que era levar luz às pessoas, levar o evangelho, levar vida para aqueles que estavam sem salvação e água para aqueles que estavam sedentos do evangelho. E essa passagem narra justamente essa história, que Jesus encontra-se com uma mulher samaritana. Era necessário Jesus encontrar-se com ela porque era uma região que precisava também ser alcançada pelo evangelho. Lá no capítulo 4, versículo 13, diz justamente isso: quem beber desta água voltará a ter sede, a água daquele poço. Mas a água que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deu até sede agora, gente. Então, e o que isso quer dizer, né? Era necessário passar por Samaria, era justamente uma necessidade que Jesus viu de levar palavras de salvação para Samaria. E fato é que quando a mulher ouve as palavras do Senhor Jesus, ela crê e divulga as boas novas de salvação para tantos outros que foram alcançados também. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Então aqui nós podemos observar que durante o percurso de Jesus, durante a sua jornada, a sua peregrinação nessas duas regiões, o Senhor Jesus nunca fez acepção de pessoas. Eles estavam entre todos, desde os fariseus, os escribas, entre os cobradores de impostos, entre os enfermos, prostitutas, enfim. Ele nunca fez acepção de pessoas. E em várias passagens da Bíblia, como nós vamos mais adiante, ele sempre foi questionado justamente por isso, por andar com determinada classe de pessoas. Mas o Senhor não vê acepção.
Tanto que o próprio Evangelho, que segundo escreveu São João, capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo como um todo, né? Enviando o seu Filho para morrer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa foi a, a missão, esse foi o foco principal do Senhor Jesus, anunciar a palavra, anunciar as boas novas de salvação. E já adianto para vocês, né, que essa obra ela não foi fácil, né, porque as adversidades, os opositores, todo dia o Senhor Jesus tinha que enfrentar os opositores, né, os fariseus questionando, tentando achar alguma contradição em Jesus, e mesmo assim, mesmo o povo judeu querendo encontrar uma contradição, querendo matá-lo, ele sempre tratou as pessoas com amor, nunca julgou severamente, mas é como diz, né? Cada um dá aquilo que tem. E Deus, Jesus é amor, e ele sempre deu amor para as pessoas, nunca tratou. Obviamente, né, que ali naquele período da purificação do templo, o tamanho foi o zelo de Cristo pelas coisas do seu Pai, que ele não pôde suportar aquilo que estava acontecendo na casa, porque a casa de Deus é chamada casa de oração, né? Então, ele diz que o zelo, né, pelas coisas do Senhor o consumia, e consumia nesse sentido de manter como deveria ser. Então aqui nós vemos que será um convite para seguirmos os passos do Senhor Jesus e os exemplos que o Senhor Jesus deixou para nós, porque onde Jesus passava, ele sempre deixou marcas inesquecíveis, né? Jesus marcou história, Jesus impactou vidas, famílias ali onde ele passou. E é por isso que nós estamos estudando esses dois caminhos, essas duas regiões. Eu dei um destaque aqui de Samaria. E quando a gente fala que Jesus deixou marca inesquecível, que Jesus impactou vidas de pessoas, é interessante notar que Paulo, escrevendo para os Coríntios, em sua segunda carta, vamos abrir lá 2 Coríntios 2:15, diz assim, só a primeira parte do versículo 15. 2 Coríntios 2:15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, ou seja, nós devemos exalar realmente, né, o quão precioso é para cada um de nós deixar, né, nas pessoas o bom perfume de Cristo, deixar essa marca, deixar esse rastro para todas as pessoas que nos rodeiam, né? Então, a cada um de nós, vamos descobrir aqui no decorrer desta lição, ser bênção na vida das pessoas, onde você pisar a planta dos seus pés, seja bênção, né? Que você tenha sempre boas coisas a dizer a seu respeito. Bom, então a lição aqui, ela vai tratar de alguns pontos importantes, alguns eventos importantes, foram vários eventos, tanto em Jerusalém quanto na Galiléia. Então, como nós vamos estudar essas duas regiões, vamos falar de Jerusalém. Primeiro, foi onde Jesus foi apresentado, em Jerusalém. Jesus cresceu, nasceu, né? Como menino ele precisou ser apresentado. E também em Jerusalém, quando na sua adolescência ele também pregava, ele ensinava. Então, nós vemos que quando Jesus ensinava, mesmo na adolescência, os estudiosos, os doutores da lei ficavam olhando e admirados com o ensino do Senhor Jesus, né? Tanto é que nós vemos que para ensinar não tem idade. Às vezes, pelo fato de ser adolescente, achamos, é adolescente, não tem idade suficiente ainda, ou precisa de muita experiência. Não. Nós vemos aqui nesse exemplo que Jesus nos dá que não tem idade para pregar o evangelho, para ensinar. O que nós precisamos é ter conhecimento, porque quando Jesus ensinava, inclusive um dos motivos que as pessoas seguiam a Cristo é pela autoridade, confiança com que Jesus pregava, ou seja, ele tinha graça e autoridade, tinha o conhecimento, porque como de costume Jesus sempre ia na sinagoga, Jesus sempre estudou, né? Estudou como de costume, isso era um costume, era algo cotidiano na vida do Senhor Jesus, e diante desse ensino, diante desse aprendizado, né, ele era usado com aquilo. Então, adolescente, não se sinta incapaz, não se sinta inferiorizado por achar que você não tem idade para pregar, não tem idade para ensinar. Tenha apenas o compromisso com a palavra de Deus, porque você estudando,
você orando, jejuando, lendo a Bíblia, porque Jesus orava, Jesus jejuava, tanto que ele foi tentado, como nós vamos ver mais para frente, e tudo isso foi importante no seu ministério. E as maravilhas que ele operou foi justamente por conta desse contexto, da oração, do jejum, da comunhão com Deus. Então, adolescente, fica essa dica para você: estude a Bíblia, leia, ora, persevere, e que o Espírito Santo vai usar a sua vida grandemente para alcançar a vida de outras pessoas, porque foi isso que Jesus fez através da sua vida, né, através da vida do próprio Senhor Jesus. Muitas vidas foram alcançadas, foram impactadas pelo poder da palavra, porque a palavra é vida, a palavra transforma. Então você é canal de bênção, você é instrumento nas mãos do Senhor. Então deixa Deus te usar, que coisas maravilhosas vão acontecer. Então, em Jerusalém, Jesus foi apresentado, em Jerusalém, Jesus ensinava, e em Jerusalém ele foi, infelizmente, né, foi condenado, para que se cumprisse também as Escrituras. Então, foi em Jerusalém que ele encerra essa sua jornada, porque ele passa por Samaria, Pérea, pela Judéia e termina com a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ocorre a crucificação e a ressurreição para a glória de Deus. Então ali Jesus, em Jerusalém, é o local onde Jesus vence a morte e traz salvação para toda a humanidade. Glórias a Deus por isso. Bom, gente, basicamente é isso. Jerusalém, o que a gente pode destacar aí são esses pontos mais importantes, dentre tantos outros. E na Galileia, o que acontece? Galileia era diferente de Jerusalém. Galileia era desprezada, pouca influência econômica, política, e diferente de Jerusalém. Jerusalém era o centro da religião, muito visitada, muito movimentado. Então, é por isso que o ministério de Jesus ele começa ali na Galileia, se dá o início do seu ministério ali. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz que após a tentação do deserto, Jesus dirige-se à Galileia. Então, uma série de maravilhas começam a chamar a atenção de muitos. Então, veja, inicialmente, quando Jesus transforma água em vinho em um casamento lá em Caná da Galileia, ele transformando água em vinho, isso começa a gerar um burburinho, né? E é por isso que nós temos que tomar esse cuidado, né? Dizendo que como é que as pessoas estão nos vendo, porque aquilo que nós estamos fazendo, né? Quer seja bom, quer seja ruim, isso é divulgado. As pessoas começam a falar: nossa, aquele fulano faz aquilo outro. E isso aconteceu com Jesus. Jesus transformou água em vinho e isso correu, né, muito rápido. E isso começou a atrair a curiosidade de muitos e muitos começaram a seguir a Jesus. Então, esse é um primeiro fator importante, né, no ministério de Jesus. E também, além de Jesus transformar água em vinho, ele cura muitos doentes ali, né? Ele tem a cura milagrosa. Marcos capítulo 1, versículo 22. Vamos abrir lá a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. 1 e 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os escribas, né? Que aqui fala sobre a autoridade do Senhor Jesus. A pesca milagrosa está lá em Lucas capítulo 5. Vamos ver, então, as pessoas se maravilhando, né, da autoridade com que Jesus ensinava. E a pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Aqui no versículo 11, diz assim, versículo 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. Então, tem essa pesca maravilhosa. É uma ocasião, um contexto em que Jesus também já vocaciona, chama os seus primeiros discípulos.
Também ocorre a cura de um leproso, né? A cura também de um paralítico lá em Cafarnaum. Então, nesse percurso, nessa caminhada do Senhor Jesus, ele começa então de forma reiterada a operar maravilhas. Inclusive, tem o Sermão do Monte também, né? Aqui que é nessa região que o Senhor Jesus profere o Sermão do Monte, que fala sobre nós sermos sal e luz do mundo, né? E isso é muito importante na vida do cristão. E o Senhor Jesus levou à risca isso. Ele sempre foi luz do mundo. Tanto é que a Galileia era uma cidade que vivia em trevas e que recebeu luz quando Jesus começou o início do seu ministério. O profeta Isaías já falava sobre isso. Vamos abrir lá. Quer ver? Olha só. Isaías 9. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. 9, nos versículos 1 e 2 diz assim. Vamos pelo versículo 2. Capítulo 9 de Isaías e o versículo 2 diz assim: E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Esse versículo fala sobre Galileia dos gentios. Então veja, o próprio Senhor Jesus, quando ele vem para a Galileia, começa justamente isso, porque eles receberam de bom grado. O Senhor Jesus operou muitos milagres e maravilhas nessa região, e por onde, volto a dizer, por onde ele passou, né, ele impactou vidas, né, mudou situações, e as pessoas alcançadas, as pessoas que conheceram a Cristo Jesus nunca mais foram as mesmas. Fica aí para nós essa advertência, né, adolescente? Nós temos que impactar as vidas, né, a vida das pessoas. Temos que ser luz, e as pessoas que convivem conosco, elas devem ver realmente Cristo em nós, serão alcançadas por este evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte sobre a Galileia. Lucas 4 e 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para isso, para trazer salvação, para trazer luz, trazer vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos de pecado e nas suas ofensas. Então, ele veio justamente para isso. E é essa a nossa missão. Cristo nos deixou esse exemplo de pregar o evangelho para toda a criatura, né? Para todo aquele que crer nas palavras do Senhor Jesus terá a vida eterna. E você, adolescente, nós fomos incumbidos dessa maravilhosa e grande missão, pregar o evangelho a toda criatura. E isso é um privilégio para mim e para você. Nós somos aqui na terra embaixadores de Cristo. E o Espírito Santo está sobre a sua vida. Não porque você não tem idade, você ainda possa talvez se sentir incapaz pelo pouco conhecimento, pela pouca idade, mas saiba que em Cristo nós faremos proezas. É necessário tão somente nós pedirmos para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, nos encha de graça, de gozo, autoridade, e então Deus, certamente, ele vai operar por intermédio das nossas vidas, porque operando por intermédio das nossas vidas, o nome do Senhor será glorificado. Então não se sinta incapaz, reconheça que nós precisamos realmente de Cristo, e que o que faz a diferença na vida do cristão, na vida do adolescente, na vida de qualquer pessoa, é a presença de Jesus. Então, o Senhor, por onde ele passou, ele curou. Por onde ele passou, ele supriu a necessidade das pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. Fomos alcançados pelo Espírito Santo, fomos alvejados pelo amor de Cristo. Então, agradecemos a Deus por esse rico privilégio e
fica aqui alguns questionamentos para você, adolescente, né? Que história é contada quando você passa em um lugar? O que as pessoas que lhe falam a seu respeito, né? O que as pessoas falam ao seu respeito, elas conseguem ver em você o autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio para nós, né, sermos autênticos discípulos de Cristo. Muitos seguiam a Jesus por curiosidade, né, mas muitos seguiam porque somente Jesus tinha palavras de vida eterna, somente Jesus tinha a provisão para a nossa inquietação. Então saiba que para toda inquietação, para toda frustração, para todo medo, Cristo é a resposta. O Espírito Santo está aqui para interceder por nós, ainda que por gemidos inexprimíveis. Então, ore a Deus, peça para que o Espírito Santo encha a tua vida e que você possa ser um ousado discípulo do Senhor aqui na terra. E o nome do Senhor Jesus será engrandecido sobre a sua vida. Então, nesses dois caminhos, nessas regiões onde Jesus percorreu, o nome do Pai era glorificado porque o Senhor Jesus deu testemunho e testificou de Deus para toda a humanidade. Eu quero agradecer essa oportunidade e fazer uma oração de encerramento. Próximo domingo, um outro professor, então, ele vai falar sobre conhecendo Jesus de Nazaré. Isso é muito importante. O amigo mais chegado de todas as horas. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por esse momento maravilhoso onde certamente fomos enriquecidos pela palavra do Senhor Jesus. Oramos ao Pai. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pelo rico privilégio de estarmos aqui desfrutando, ó Deus, da tua comunhão. Abra-nos a mente, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a nós. Dai-nos a tua graça para que possamos praticá-la dia a dia e que as pessoas vejam em nós um verdadeiro discípulo de Cristo e que elas possam ser alcançadas pelo teu amor, assim como nós fomos, ó Pai. Deus, e neste momento também levantamos um clamor por essa pandemia que tem assolado a humanidade, Pai Santo. Estenda as tuas poderosas mãos sobre todos, ó Deus, que precisam das orações, que precisam da intervenção divina, Pai querido. Nós sabemos que todos nós somos carentes e necessitados das orações e da tua proteção, Pai Santo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Isso aí, adolescente. Tenha uma ótima semana. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e lembre-se, seja um discípulo do Senhor aqui na terra e então você verá as maravilhas que o Senhor fará sobre a sua vida. Forte abraço e fiquem com Deus.